Muito boa tarde a todos os participantes e fica já também uma boa tarde para todos os que vierem a entrar, que obviamente não poderei saudar depois individualmente. Devíamos começar por agradecer à Fundação Serra Henriques, que nos dá um apoio precioso em várias atividades, mas concretamente nesta, no fundo, nos dá toda a logística para a organização destes debates online. Agradecer também a todos os participantes o interesse em estarem aqui, porque, digamos, é do contributo de todos que se pode tirar algo de útil desta conversa, e agradecer em particular à doutora Cristina Guimarães, que vai ser a nossa palestrante, e que eu faço como aquele indivíduo que não teve tempo de preparar a apresentação e que disse, bom, eu não vou apresentar o nosso palestrante, que ele é mais suavemente conhecido, também sabemos o que ele vai falar e, portanto, mas pronto, praticamente toda a gente conhecerá a doutora Cristina Guimarães, mas para alguém que esteja mais longínquo, a doutora Cristina Guimarães é jurista de formação, é membro da Associação dos Urbanistas, tem um percurso profissional sempre muito ligado às nossas áreas, primeiro, penso que em primeiro lugar na Câmara do Porto durante muitos anos, depois nos anos mais recentes e bastantes também foi a diretora do Serviço de Ordenamento do Território da Comissão de Coordenação da Região Norte, até ao final do ano transacto, e agora está outra vez na Câmara Municipal do Porto, não na área do ordenamento, mas numa área conexa, que são na área da cultura, onde também, obviamente, são áreas que têm ou devem ter ligação óbvio, com o ordenamento do território. Portanto, o tema nosso tem a ver com a questão dos critérios e princípios e critérios para a delimitação do solo urbano no contexto atual das revisões e alterações dos PDMs para se adequarem a novas, entre aspas, novas leis, que já têm 6 e 7 anos, não são tão novas quanto isso, e, portanto, a doutora Cristina vai nos falar precisamente sobre e penso que muito assente também na sua experiência direta, que foi estes anos, neste contexto agora destas revisões dos PDMs, e portanto vai-nos falar sobre essa experiência e sobre os problemas e as questões que se levantam em relação a esta temática. Eu pedi às pessoas todas, participantes, desligarem os microfones para se evitar ruídos laterais e também às vezes ecos. Depois da doutora Cristina fazer a sua apresentação, passaremos à fase de debate, mas depois eu na altura direi quais são as regras, aliás muito simples, para participarmos. Portanto, sem mais delongas, doutora Cristina, tenha a palavra. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Boa tarde a todos. É um enormíssimo prazer estar aqui. Contrariamente aos oradores da primeira sessão, eu carecia mesmo de uma apresentação formal, porque não tenho de todo, não sou conhecida como os primeiros oradores, mas o Sr. Engenheiro sintetizou muito bem. Eu tive o privilégio de estar à frente da Direção de Serviços de Ordenamento do Território da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional até há muito pouco tempo, e nessa qualidade tive também o enorme privilégio de acompanhar a reforma do quadro legal, que de nova, como o engenheiro Manuel Miranda disse, já não tem nada. Aliás, eu costumo ficar muito irritada quando os municípios vêm dizer que é impossível fazer revisões em tão curto tempo, porque nós já sabíamos que as tínhamos que fazer desde 2014 e mais concretamente com a publicação do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial em 2015, soubemos que o tínhamos que fazer num prazo de 5 anos, vamos agora em 2022 e qualquer dia estamos com as obras de Santa Engrácia, não terminamos, por isso e eu devo dizer que acompanhei muito perto a Comissão de Coordenação, em concreto o Desenvolvimento Regional do Norte, acompanhou muito de perto particularmente a regulamentação da Lei de Bases da Política Pública de Solos, Ordenamento, Território e Urbanismo, quer a feitura do próprio registro, conforme disse, quer depois a elaboração do Decreto Regulamentar 15 de 2015, que todos sabemos que é aquele diploma legal que é a base, que densifica, digamos, o conceito dos novos solos urbanos.
Mas antes de avançar para a apresentação, eu queria vos dizer que eu me classifico sempre como uma pessoa urbanisticamente incorreta. E porquê é que eu digo urbanisticamente incorreta? Porque eu não partilho da visão que graça por muitos urbanistas de que este exercício é um exercício impossível, de que os planos estão condenados a serem elementos muito normativos e muito estáticos, que não é possível imprimir dinâmica no planeamento municipal em concreto, e que não é possível mudar o paradigma que temos vivido nas últimas 2 décadas. Isto sim, porque eu já estou ligado ao ordenamento de território antes de ter ido para a Câmara Municipal de Porto no início do século, do milénio, já estava ligado ao ordenamento de território com outras funções, naturalmente. Ou seja, é a minha crença, é a minha convicção absoluta que nós podemos viver uma nova época e um novo paradigma no ordenamento de território. E esse novo paradigma passa por fazer instrumentos que sejam instrumentos estratégicos, que sejam instrumentos que se adaptem ou que permitam a adaptação às variações que o ordenamento de território tem hoje em dia, que não sejam excessivamente normativos, que remetam a parte normativa para, sempre que possível, para regulamentos municipais, e que sejam instrumentos que sejam passíveis de ser alterados em prazos minimamente plausíveis. Recordo muitos autarcas que se dirigiram à CCDR Norte, em concreto a mim, e diziam-me que para fazer uma alteração a um plano diretor municipal careciam de 1 ano. Eu dizia que mal era se assim fosse. Uma alteração regulamentar, uma alteração ao PDM, então se for uma alteração de natureza meramente regulamentar, pode-se fazer no que toca à administração pública em prazos curtíssimos, eu diria, atrever-me a dizer no prazo de 1 mês. Depois temos que contar sempre com os prazos legais, nomeadamente com a discussão pública, que eu defendo até que deveria ser encurtada nos procedimentos de alteração, mas não são procedimentos que têm que ser necessariamente procedimentos estáticos. Por outro lado, também temos associado às figuras do plano de urbanização e do plano pormenor a ideia de que são instrumentos que demoram anos a fazer, e é verdade que assim foi no passado, mas no futuro, e até porque os planos pormenores com efeitos registrais vão adquirir aqui um protagonismo que nunca tiveram anteriormente, são figuras que necessariamente vão ter que passar a ser elaboradas com timings muito mais adaptados à nossa realidade. Mas feita esta pequena introdução, eu passava para a apresentação daquilo que nos preocupa, que nos traz aqui e que tem a ver com os critérios operativos para a delimitação dos novos perímetros. Novos, volto a repetir, novos, relativamente novos. Deixem-me só compartilhar a tela. Julgo que já estão a ver. Sr. Engenheiro, confirma-me que estão a ver? Sim, estamos. Sim, está tudo, está muito bem. Pronto, disse, aquilo que me foi pedido para trazer foi o que eu até há coisa de 3 meses fazia diariamente nas funções de diretor de serviços de ordenamento de território, ou seja, a aplicação dos critérios operativos para a delimitação dos novos perímetros urbanos. E devo, não sei porque é que isto... Eu peço desculpa porque não está a avançar. Eu vou pôr neste modelo, se calhar. Dê-me só um momento, por favor. É como digo, ao contrário do engenheiro Lameiras, que gosta mais do Zoom, eu gosto mais do Teams, que estou mais habituada ao Teams. Mas vamos cá ver. Já estão a ver agora? De momento ainda não. Bom, mas eu também posso fazer isto.
sem apresentação. Se ela não está a funcionar. E Não, agora agora está a não ver? se vê. Diz que iniciou o compartilhamento. Agora não estou a ver. Não. Não deve ter carregado. Carregou. Escolher a tela. Carreguei. Ele iniciou, só que depois não me deixa andar para a frente. Pois. Agora estão a ver? Agora estamos a ver. Pronto, então E vou estamos a deixar ver os aqui slides ao lado. Exato. neste módulo de sem Sim, ser sim. de apresentação, que é mais simples, e avanço eu aqui. Pronto, E por agora isso, estamos a ver. estava a dizer que esta sessão dedicada a este trabalho é um trabalho que eu estive envolvida muito diretamente e muitos dos quais com quem trabalhei, nomeadamente com o engenheiro Manuel Miranda ou com o engenheiro Lameiras, nos vários PDMs da região norte, sabem que este é um procedimento muito complexo e que exige aqui uma enormíssima dose de ponderação e, na minha perspectiva, de bom senso, porque não é de todo, é um exercício que, se formos olhar para a lei, estão lá os critérios que devem ser usados para delimitar os perímetros urbanos, ou seja, eu não tenho aqui o decreto regulamentar na apresentação, concretamente o número 3 do artigo 7º, o decreto regulamentar 15 de 2015, mas cheio de cor, ou seja, que perante a constatação de que tínhamos um conceito aberto, que era o que se considerava solo urbano, aquele que se encontrava parcialmente urbanizado e parcialmente edificado, veio o legislador e nós acompanhamos, volto a repetir, muito de perto a preocupação que o secretário de Estado, na altura do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza, teve em, de alguma forma, fechar este conceito para evitar que, após a concretização dos PDMs de terceira geração, continuássemos a ter os solos urbanizáveis, ou seja, os novos perímetros devem ser perímetros que assegurem que aquele solo tem características de urbano porque está infraestruturado, tem características de urbano porque está edificado, ou tem características de urbano porque está dotado dos equipamentos e das características que o solo urbano tem, e tínhamos que de uma vez por todas fazer desaparecer, eliminar a categoria operativa dos solos urbanizáveis, porque nas outras regiões poderá ser diferente, mas na região norte proliferavam solos urbanizáveis que, se fôssemos olhar para eles como olhamos neste exercício de adaptação aos novos conceitos, de urbanos não tinham nada, nem iam ter daqui nem a 10, nem a 20 anos, nem a 30 anos. Eram solos claramente rurais, que foram classificados como urbanizáveis nos PDMs de segunda geração e que estavam, nessa perspectiva, a ter aqui um efeito muito pernicioso, porque era um efeito que criava uma especulação que inviabilizava muitos investimentos, nomeadamente investimentos públicos. Por isso, aplicar aqui o artigo 7º no decreto regulamentar 15 de 2015 exigiu, na nossa opinião, da Comissão de Coordenação, e tenho comigo alguns colegas que fizeram, nomeadamente o arquiteto Cangueiro, o arquiteto Maximino, mas julgo que outros poderão estar aí, por isso só estou a referir aqueles que vi, mas exigiu sempre para nós, na perspectiva da CCDR Norte, ponderar, encontrar o equilíbrio entre o que era o rigor e a flexibilidade, entre o que era a aplicação dos requisitos legais, e eu sou licenciada em Direito, por isso é a minha formação de base, e o que era olhar para os territórios, porque nós não podemos também interpretar as leis de forma cega e dizer que é assim e só pode ser assim. E logo aqui à partida houve algum distanciamento entre comissões de coordenação relativamente à interpretação dos requisitos legais. Eu digo com toda a naturalidade, porque as comissões de coordenação muitas vezes não são uníssonas, não têm a mesma opinião, mas houve, nesta perspectiva, para a CCDR Norte, pareceu-nos sempre que os PDMs de terceira geração não se podiam limitar de todo a retratar o solo urbano
como aquele que já estava urbanizado. Tinham que permitir a integração de solos para expansão programada. Aqui a grande diferença, e por isso é que se impunha um enormíssimo equilíbrio entre rigor e flexibilidade, um enormíssimo equilíbrio entre requisitos legais e olhar para os territórios, é que esses solos de expansão programada não podiam de maneira nenhuma vir a tornar-se os solos urbanizáveis atuais. E por isso houve aqui a procura de várias soluções, e eu o que retiro destes, digamos, começou tudo em 2015, por isso destes 7 anos de revisões com vista aos PDMs de terceira geração. Eu recordo que já em 2015 nós estávamos a terminar 2 PDMs, o PDM de Espinho e o PDM de Amarante, não, 3 PDMs, peço desculpa, o PDM de Caminha, Espinho e Amarante, como PDMs que já integravam os novos conceitos, se bem que à época ainda de uma forma algo embrionária, mas o que, olhando para trás destes 7 anos de prática, que posso retirar é que se tratou de um exercício que foi de uma contínua aprendizagem, e continuará. Se eu continuasse nas funções de diretora de Serviços de Ordenamento de Território, tenho a certeza absoluta que continuaria a ser, porque todos os dias nos surgiam soluções novas e formas de resolver as legítimas preocupações dos municípios, porque nós não nos podemos esquecer que quem gera o território são os municípios, e por isso é natural que cada município tenha as suas preocupações, é natural que cada município queira resolver esses problemas, e dentro do quadro legal que nós temos, dentro do novo paradigma que foi criado pela Lei de Bases da Política Pública de Solos, Ordenamento, Território e Urbanismo, nós temos que ter, parece-me a mim, a capacidade de o fazer. Isso levou-nos à criação de uma série de mecanismos. Eu só vou aqui referir os que foram mais importantes, ou seja, de uma forma muito genérica, muito perfunctória. O que nós começamos a exigir nestes procedimentos de revisão foi que os municípios nos apresentassem uma planta com as principais infraestruturas urbanísticas, com água e saneamento, e com também a representação das edificações, e em funções de buffers que fixávamos essas infraestruturas urbanísticas, que também variavam em função do que lá se pretendia projetar, se era função habitacional ou se era, por exemplo, função de espaço de atividades económicas, o buffer seria maior, mas com esta primeira planta começávamos logo a ter a percepção daquilo que indubitavelmente já se encontrava urbanizado. E depois havia a necessidade de transmitir aos municípios que haveria áreas de expansão, e aqui é que, desculpem porque acho que me perdi, divergimos das outras comissões de coordenação, porque nós, CCDR Norte, defendemos sempre que poderia haver, dentro do enquadramento do artigo 7º, concretamente dentro do enquadramento da linha C do artigo 7º, que diz que se deve considerar urbano aquele solo que detém infraestruturas urbanísticas ou que tenha essas infraestruturas urbanísticas previstas em plano de atividades e cabimentadas no orçamento para o horizonte temporal do plano. Eu disse, com base nesta linha C do número 3 do artigo 7º do decreto regulamentar, foi sempre entendimento da CCDR Norte, e julgo que não foi das outras comissões, pelo menos no início, que poderíamos ter, por exemplo, uma área não urbanizada destinada a espaços de atividades económicas, que era sempre uma das principais reivindicações e preocupações dos municípios. O que nós dizíamos é que, muito bem, essa área que não tem lá infraestruturas urbanísticas pode ser classificada como solo urbano, neste caso na categoria de espaço de atividades económicas, mas tem que nos dar a certeza que, se a urbanização não ocorrer durante um determinado período de tempo, que esse solo vai reverter para solo rústico automaticamente. E isto foi a forma de resolver muitas das situações e muitas das preocupações que eram levantadas pelas autarquias.
Para essas áreas, normalmente aconselhávamos a delimitação do OPGs. Também transmitimos sempre de uma forma muito clara que estas áreas de expansão que ficariam em solo urbano, que não se encontram ainda infraestruturadas, tinham que ser hierarquizadas, tinha que haver uma hierarquização das prioridades, que não podíamos tratar tudo como igual, e que tínhamos que associar sistemas de execução às OPGs que nos permitissem, lá está, ter a garantia de que daqui a 5, 7 anos não tínhamos planos diretores municipais com solos urbanizáveis camuflados. Daí que tenho assumido nestes PDMs de terceira geração uma especial importância, 2 documentos que nos PDMs de primeira e de segunda geração não eram documentos muito trabalhados, que era o programa de execução e o plano de financiamento. Como sabem, face ao regime jurídico nos documentos de gestão territorial, o programa de financiamento até deveria ter aqui um enquadramento através de portaria que nunca chegou a ter, ou que nunca chegou a sair, mas a verdade é que a CCDR Norte exigia aqui um programa de execução que nos convencesse que havia financiamento e que havia planeamento suficiente para antecipar que num prazo relativamente de curto ou médio prazo a urbanização estaria conseguida. Se não estivesse conseguida, utilizamos esta cláusula de reversão que consta de praticamente todos os planos diretores municipais de terceira geração, praticamente todos não, de todos os planos diretores municipais de terceira geração da região norte, que nos dá a garantia que se o solo não urbanizado não for urbanizado num determinado período, regressa ao solo rústico e por isso deixa de ter esse fator de especulante. Também ter aqui presente que nós utilizamos métricas que eram o ponto de partida, fomos muitas vezes criticados por utilizar métricas dizendo que essas métricas eram muito contrárias ao exercício de planeamento, mas havia uma preocupação de que o ponto de partida fosse harmonizado entre os 86 municípios da região norte, mas também tivemos a capacidade de perceber que cada território é um território, cada município tenha os seus problemas e por isso estas métricas eram depois muito trabalhadas território a território. Para dar uma ideia, e no caso da região norte, todos os municípios optaram por o Conselho da CCDR Norte por um procedimento de revisão para fazer esta aplicação dos novos conceitos de solo urbano e solo rústico, mas para dar uma ideia, as reuniões dos perímetros com a Comissão de Coordenação contavam sempre uma dezena ou mais de uma dezena, era a reunião em que nós íamos trabalhando com os municípios e com as equipas até chegarmos a um resultado que partiu da métrica inicial, mas que depois, em função do território, foi-se conformando e chegou uma solução da concertação possível entre a Comissão, as entidades com mais peso no território, nomeadamente a APA e o CNF e as autarquias, as câmaras municipais, naturalmente. Defendemos sempre que planear não é retratar o existente, por isso defendemos sempre que tinha que haver estas áreas de expansão, que não nos limitávamos a representar os solos urbanizados, também aqui esta máxima que não posso deixar de defender, que é ser rigoroso, mas por outro lado não esquecer as preocupações dos municípios. Isto é só uma imagem de como nós fomos trabalhando aqui as tais plantas com a identificação das infraestruturas urbanísticas, água e saneamento e do edificado e depois da aplicação dos buffers. Também vou passando aqui um pouco à frente porque julgo que a minha
que a minha intervenção já vai larga e gostaria de me reservar para a discussão, mas queria salientar aqui também um aspecto muito importante, que é, por muito que o legislador seja um legislador cauteloso, inteligente, ponderado, não consegue prever, nem pode prever todas as situações, e nós logo no início de um dos PDMs fomos confrontados com um caso emblemático, que é a freguesia de Sobreira, que é uma freguesia do concelho de Paredes, e que, como podem ver, é uma cidade pura. O Sr. Presidente da Junta, depois de uma sessão em que eu estive presente na Assembleia Municipal de Paredes, que também foi uma prática que a Comissão do Norte utilizou muito, foi ter esta postura de pedagógica junto das Assembleias Municipais para passar a mensagem do que eram os PDMs de terceira geração, mas nessa de Paredes, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Sobreira convidou-nos a irmos a Sobreira, e de facto Sobreira, que eu não conhecia bem, é uma cidade pura, com as infraestruturas de estacionamento, com habitação coletiva, com todo tipo de equipamentos. Vemos aqui a igreja, temos os bombeiros, mas temos cemitérios, temos todo tipo, temos avenidas e espaços verdes. Não tínhamos saneamento. Curiosamente, quando fomos visitar a freguesia de Sobreira, o carro que ia recolher os resíduos das fossas sépticas destes prédios, o caminhão ia à nossa frente, mas pareceu-nos que não, seria verdadeiramente absurdo, pelo facto de não ter saneamento e, pior ainda, não ter a capacidade de dotar de saneamento nos próximos anos, que se tratava de um município que estava com problemas de reequilíbrio económico-financeiro das suas contas. Não nos pareceu que a solução fosse ter uma leitura cega da lei e dizer que a freguesia Sobreira ficava toda em solo rústico, porque isso seria completamente absurdo, porque levaria no futuro à necessidade de elaborar um plano pormenor para uma situação que não se adequava minimamente. Daí que não aplicamos ipsis verbis a linha C do artigo 7º, mas sim aplicamos aqui outra que também é muito importante, que é o número 4 do mesmo artigo, do artigo 7º, que diz que as soluções para dar cumprimento aos critérios referidos no número 3 têm que ser adotadas às características e funções do espaço urbano. Por isso, em algumas situações, começamos a trabalhar, a chegar à conclusão muito clara que a rede de saneamento dita ortodoxa não era a melhor solução para os territórios da região norte. E aliás temos vindo a avançar e mesmo nos últimos dias de 2021 tive a oportunidade de reunir com o engenheiro Manuel Miranda e de trocarmos impressões sobre uma solução que tecnicamente até pode manter a fossa séptica, desde que esta fossa séptica seja capaz de ser compatível com um território urbano. E por isso foi esta a solução também que seguimos para a freguesia de Sobreira em Paredes. Também devo-vos dizer que na região norte a figura que foi utilizada mais frequentemente para substituir os espaços urbanizáveis foi a figura dos aglomerados rurais, porque em aglomerados rurais é praticamente possível fazer tudo o que é possível fazer em solo urbano de baixa densidade. Também tivemos muitas situações de áreas de edificação dispersa contida, que nos parece interessante, até porque poderão essas áreas vir a converter-se mais tarde em noutra natureza de espaços, mas o que é mais importante é que
havia algumas alterações que eu deixei preparadas, não sei se entretanto tiveram seguimento ou não, mas que tornavam a figura dos aglomerados rurais ainda mais próxima do solo urbano de baixa densidade. Desculpa. E que por isso tornava ainda mais interessante, ou pelo menos menos desinteressante, passar a ter os terrenos em aglomerado rural. Por um lado, era a alteração ao regime jurídico da urbanização e da edificação, que viabilizasse o destaque em aglomerado rural com as mesmas regras que estão previstas para o solo urbano. Parece-nos que não haveria problema rigorosamente nenhum em fazê-lo, porque seria uma forma até de colmatar esses mesmos aglomerados rurais. Por outro lado, veio-se a verificar a alteração ao regime de interdição dos povoamentos florestais ardidos, ou seja, deixou de existir aquela imposição que havia antigamente relativamente às áreas percorridas por incêndios serem impossíveis de ser classificadas ou serem interditos, serem classificadas como solo urbano, mas também promovemos outra alteração, deixamos preparada outra alteração que no caso, mais uma vez, da região norte, é altamente prejudicial para alguns territórios, nomeadamente aqueles que têm albufeiras de águas públicas, que é a zona reservada das albufeiras de águas públicas classificadas passar de 50 para 100 metros, o que significa que uma enormíssima parcela do território de alguns municípios fica sem a possibilidade de lá fazer praticamente nada. Por isso estas alterações ficaram preparadas, espero que cheguem agora à nova Secretaria de Estado. Um dossiê que foi muito complicado na região norte e que julgo que nas outras regiões todas, e que eu intitulei as desorientações estratégicas, foi um dossiê que cerceou e atrasou muitos procedimentos de revisão, quando não deveria ter sido assim. Eu cheguei a um ponto que quase que recomendava aos municípios não fazerem a REN no âmbito dos procedimentos de revisão, porque estamos a falar de PDMs que tinham RENs muito recentes, porque tinham concluído os PDMs de segunda geração em 2015, porque as RENs, ao abrigo das novas orientações estratégicas, que também de nova já não têm nada, tornaram-se processos na altura que atrasaram muito as revisões. Também, mas não vou tocar nisto, sabem que já disse que o procedimento na CCDR Norte utilizou por regra não, em todos os procedimentos foi utilizado o procedimento de revisão e não o procedimento de alteração. E porquê? Porque este nos pareceu sempre mais adequado, porque permitia-nos uma visão macro, porque nos permitia olhar para todos os planos daquele município ao mesmo tempo, em vez de estar a fazer procedimentos um a um, porque nos permitia fazer um acompanhamento muito mais presente dos coisas, e porque atualmente as comissões consultivas não são um problema. Nós fizemos várias reuniões plenárias em confinamento, por via Teams, as comissões consultivas funcionam muito bem, funcionam no final do procedimento, por isso já não há que ter medo das comissões consultivas. Por último, e porque muitos procedimentos na região norte e julgo que nas outras regiões, dada a prorrogação do prazo legal para a conclusão deste exercício ter resvalado para 2022, acabaram por ter os seus prazos procedimentais a caducar antes do prazo legal, e foi preparada pela região norte e depois divulgada junto da Comissão Nacional de Território. Sei que já chegou às outras comissões de coordenação uma deliberação de reinício do procedimento, em que se aproveitasse todos os atos naquelas situações em que o procedimento caducou nos termos do artigo 76 ou 86, nunca sei de cor. Para vos dar uma ideia de qual o estado da arte, eu bem me parecia que eu estava aqui na apresentação errada, mas agora não vou voltar atrás, deixem-me só...
o estado de arte das revisões na região norte. Vou interromper aqui o compartilhamento e passar aqui a pôr-vos o novo diapositivo, que não era aquele. É este o que estão a vê-lo agora. Por isso, nós temos o maior número de municípios das 5 regiões, das 5 NUTs, 2, temos 86 municípios, neste momento temos 11 PDMs de terceira geração concluídos, temos 11 com a comissão, com a reunião da comissão consultiva já realizada. Temos muitas reuniões agendadas para pós 31 de março, mas o mais relevante é que temos um cômputo de 77 PDMs que se encontram ou concluídos ou em curso. E destes 77, posso dizer que dos 54 que não estão concluídos ou não têm já a primeira reunião realizada, dos 54, muitos deles estão em condições de avançar muito rapidamente para a primeira reunião, o que me leva também aqui a um ponto que é nevrálgico, que é o novo pedido de prorrogação de prazo que foi feito pela Associação Nacional de Municípios, que eu tive conhecimento, e que vem exigir uma nova prorrogação de prazo com o argumento de sempre, ou seja, que o prazo é insuficiente, e eu vejo com muitos maus olhos essa prorrogação de prazo, apesar de saber que algumas regiões estão com o processo um bocado atrasado, porque se nós formos de prazo em prazo, de prorrogação de prazo em prorrogação de prazo, há uma descredibilização deste processo e principalmente, que eu acho muito importante, há uma penalização dos municípios que foram cumpridores. E nós já temos um número muito elevado de municípios que cumpriram com custos políticos, cumpriram com custos financeiros e que agora vêm os outros incumpridores a não serem penalizados. Não tendo antecipando e já sabendo de alguma forma o que é que vai acontecer, mas não podendo dizê-lo, posso dizer simplesmente que o facto do ordenamento de território ter sido integrado na Secretaria de Estado da Administração local já diz muito, não é? Porque eu costumo dizer como brincadeira que o ordenamento de território tem tanta mais importância consoante se chama a Secretaria de Estado e consoante o lugar que tem nessa Secretaria de Estado. Nós, na última Secretaria de Estado, era a Secretaria de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento de Território. E viu-se o peso que o Ordenamento de Território teve. Agora, pelo que eu consultei da orgânica do Governo que tomou posse ontem, estamos na Secretaria de Estado das Autarquias Locais e do Ordenamento de Território. Por isso, antecipo que aqui haverá uma tentativa de nos colarmos, digamos, ou do Governo ter alguma contemplação perante os municípios. Mas espero que não seja assim, porque é importante que este exercício se conclua e que se conclua rapidamente. E com esta minha... a última afirmação terminava a apresentação e colocava-me naturalmente ao dispor de todas as questões que decidirem colocar. Muito obrigado, doutora Cristina Guimarães, por esta excelente exposição desta questão tão complicada e complicada em si mesma nos seus conteúdos e complicada na sua prática e na sua tradução, digamos, em resultados. Nós agora passamos para uma fase de debate que eu proponia que se organizasse desta maneira.
quem quiser fazer alguma intervenção, seja pôr uma questão à doutora Cristina Guimarães, pergunta, seja mesmo uma intervenção, digamos, mais assertiva, pedia só que fizesse inscrição no chat, não precisa dizer o tema, é só dizer quero falar. Fundamental é que o tempo que se dá para cada pessoa intervir, 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, para permitir, depois veremos eventualmente, em função das questões que forem colocadas, poderemos reunir grupos de 3 ou 4 questões e a doutora Cristina desativou-se o som. Veremos agora, geriremos isso um pouco em função do que forem as questões. Portanto, a partir de agora, quem quiser colocar questões ou intervir com estas intervenções telegráficas, é só pôr o seu nome no chat e ser-lhe dada a palavra. Muito bem, Sérgio Gomes, por favor. Sim, boa tarde. Primeiramente, muito obrigado pela apresentação da doutora Cristina, e a questão que eu queria colocar é a seguinte: se a doutora Cristina, na prática que tem tido com os PDMs de terceira geração, acha que o pior que o município pode fazer é não colocar uma regra ou uma parcela média ou mínima no ordenamento do território para os novos planos? Obrigado. Eu não sei se querem juntar mais, Cerenjeiro. Se aparecesse mais alguém, se não, enquanto outras pessoas se preparam, doutora Cristina, se quiser falar já. Eu, se bem percebi, refere-se à parcela mínima como ela está prevista em alguns PROTs, certo? Sim, exatamente. Pois, eu também não me parece que seja por essa via. Aliás, essa foi a razão porque o PROT Norte nunca chegou a ser aprovado, e depois por arrasto, digamos, que o PROT Centro também não. Como sabe, nós estamos neste momento em processo de elaboração do PROT, novamente, já saiu a resolução do Conselho de Ministros, já saiu o ano passado, a resolução do Conselho de Ministros que determinou a elaboração do PROT Norte e do PROT Centro, sendo que agora a figura do programa regional tem contornos diferentes daquela que tinha no passado, de tal forma que os que estão em vigor vão ter que se adaptar aos novos contornos que constam da lei, e que esses aspectos mais normativos não devem integrar o conteúdo do PROT. Agora, é muito importante que o solo rústico não esteja destinado à edificação, como aconteceu ou como acabou por acontecer durante muitas décadas. Ou seja, é importante que olhemos para o solo rústico com a mesma atenção ou seja, que os planeadores e que as comissões de coordenação e que as entidades que acompanham o planeamento que passem a olhar para o solo rústico com tanta ou mais atenção que olharam para o solo urbano, porque o solo rústico tem potencialidades fantásticas, terá um enquadramento até muito consentâneo com as regras dos futuros PROTs, estou em querer, e do programa do 2030, mas tem que ser trabalhado não ao nível, na minha opinião, não ao nível dessa regra que verte do PROT para os PDMs, mas a nível de outras regras que sejam colocadas no próprio plano diretor municipal. Também tenho assim atenção que o solo rústico era um solo muito apetecível para tentar construir, tentar fazer o que não era próprio do solo rústico. Porquê? Porque havia a especulação dos solos urbanizáveis, não é? Por isso, como os solos urbanizáveis adquiriam preços muitíssimo elevados, acabava por o solo rústico ser convidativo para se fazer lá o que não se conseguia fazer no solo urbanizável. Não foram poucas as vezes que os próprios responsáveis autárquicos transmitiam
transmitiu essa preocupação, porque eu não consigo fazer o equipamento municipal, que é muito importante, não o consigo fazer em espaço urbanizável, porque não consigo comprar terreno, não consigo expropriá-lo por valores que sejam razoáveis para as finanças do meu município, e por isso vou fazê-lo em solo rústico. Sim, regras que inviabilizem, aliás, se nós formos à definição de solo rústico que consta do RGIT, que consta do decreto regulamentar, naturalmente que ele não é destinado à edificação, a não ser à edificação que seja ela complementar ou compatível com o solo rústico, mas parece-me que não será através da imposição do PROT por via da área mínima de parcela. Mas se calhar o engenheiro Manuel Miranda, que acompanhou também o PROT, terá aqui... Sim, aliás, efetivamente nós no PROT deliberadamente não pusemos uma área mínima e pretendíamos que esse controle se fizesse, por um lado, por mecanismos indiretos que aliás agora continuam em vigor e mais reforçados, que é os afastamentos que são necessários por causa do perigo dos incêndios e que agora são ainda bastante mais rígidos, e por outro lado a nossa ideia é sempre que esse controle se faria por os índices de edificabilidade, nomeadamente os índices de fixação no solo rústico, serem tão baixos que para se construir qualquer coisa de minimamente, com mínimo de dimensão, era mesmo necessária uma área muito grande da parcela para acontecer. De qualquer modo, neste momento temos o decreto regulamentar estabelece expressamente para os PROTs duas incumbências, que é definir as situações onde pode haver habitação no solo rústico e definir as condições em que pode haver empreendimentos turísticos no solo rústico. Isto está lá, aliás, tem uma frase que pode ter duas interpretações. Diz que a habitação põe-se nos PDMs de acordo com o que disserem os PROTs e os empreendimentos turísticos também. A questão que se põe é, quando não há PROT, pode-se pôr habitação ou não se pode enquanto não houver PROT. Até agora a interpretação tem-se aceito que se ponha a possibilidade de habitação não havendo PROT, mas as duas interpretações são possíveis. De qualquer modo, já agora não está mais ninguém ainda... Por acaso está aqui, que está relacionada ao estrangeiro, só se me permite, só para terminar. Eu julgo que já todos se familiarizaram com este novo sistema de gestão integrada de fogos rurais, não é? Com o diploma que veio substituir o famigerado Decreto-Lei 124, o Sistema de Defesa de Floresta contra Incêndios. E aí há um regime transitório, que aplica, como o Sr. Engenheiro Manuel Miranda estava a dizer, que aplica os afastamentos à extrema a todo o solo rústico que não esteja classificado como urbano ao abrigo dos novos conceitos, o que significa que, ainda no outro dia me questionavam, que os atuais solos urbanizáveis poderão ser considerados para este efeito como solo rústico e por isso haver o afastamento à extrema. No caso da região norte, como nós temos uma estrutura fundiária que todos conhecem, os afastamentos à extrema inviabilizam naturalmente a edificação. Mas respondendo agora ao João Maruz, que reagiu à minha reação, enquanto o Sr. Engenheiro estava a falar, não vamos ter que rever novamente os PDMs em função dos novos PROTs. Lamentavelmente, e foi uma coisa que eu até lembro-me que realcei no segundo Congresso de Direito do Urbanismo, lamentavelmente os PDMs na região norte vão mais à frente que o PROT. De qualquer forma, como o PROT tenha este caráter estratégico de programa, não é normativo, o PDM poderá ir, os PDMs de terceira geração, logo que haja aqui um projeto de PROT Norte, poderão ir lá verter a estratégia, mas não estão condicionados a essa parte normativa. Nós temos que, permitam-me dizer isto, porque eu fui sempre muito crítica em relação a isto, nós temos que distinguir os instrumentos, e não foi à toa que o legislador dividiu entre programas e planos.
e passou a considerar que planos seriam só os planos de ordem municipal ou intermunicipal, porque até acabou com os planos especiais, e que infelizmente ainda continuam por aí, mas que irão ser convertidos em programas. Porque se quer que aquilo que é verdadeiramente normativo, aquilo que condiciona o uso, a ocupação e a transformação do solo, deve constar do plano diretor municipal e dos outros planos municipais de urbanização e de pormenor. Assim como também para mim é perfeitamente claro, e disse isso várias vezes na Comissão Nacional do Território, que as normas que vêm dos planos setoriais, nomeadamente as normas da floresta, as normas principalmente da floresta, desculpem lá, mas eu caio sempre um bocadinho para essas, porque não devem estar nos planos diretores municipais, porque são normas que não visam o uso, a ocupação e a transformação do solo. E por isso aquela exigência que o ICNF repetidamente fazia de que elas constassem do anexo do PDM, para mim não está conforme à lei, até porque se vocês forem a ver com atenção, saiu uma norma especificamente para dizer que essas normas da defesa da floresta, que tem a ver com as podas e tem a ver com as espécies, tem a ver com tudo isso, que resultam dos programas regionais de ordenamento florestal, são diretamente vinculativas dos particulares, porque o ICNF preocupava-se tanto que elas não fossem vinculativas, que até saiu um diplomado dizer isso. Só vão para o PDM as normas que tenham incidência urbanística, e para isto é preciso que os municípios tenham, e as equipas tenham muita força a defender estas posições, e eu acredito muito nesta nova geração de autarcas e nesta mudança de paradigma, e acho que os autarcas têm que ser muito exigentes com as entidades da administração central, quando estas são exigentes fora não tendo enquadramento legal, como falo do ICNF e das normas da floresta, também poderia falar de outras normas da ARH, por exemplo, que também temos tido aqui alguns problemas, mas não tem que rever os PDMs, tem que ir beber ao PROT, e depois, desejavelmente, estes PDMs de terceira geração são PDMs muito mais dinâmicos, porque até hoje, desculpem também estar aqui a ser tão exaustiva, mas ou estar-me a alargar, não. Agora, até no passado, o grande problema dos procedimentos de dinâmica, nomeadamente do procedimento de revisão de PDM, é que ele era um procedimento, ou seja, demorava anos, e depois terminava ali e dizia-se: acabou, tenho meu PDM de primeira ou de segunda geração, já tenho o trabalho feito, e não se olhava mais para o PDM. O que se quer destes PDMs de terceira geração é que eles sejam PDMs muito dinâmicos, que sejam PDMs sujeitos a alterações, que sejam PDMs que vejam os seus perímetros alterados por efeito de desenvolvimento de unidades de execução, que sejam PDMs que eventualmente sejam revistos em tempo que não seja passado 20 anos. É outro mito, desculpem, é outro mito urbanístico que eu combato mesmo, que é impossível fazer uma revisão em menos de 10 anos. Havendo vontade, e eu vi essa vontade expressa em muitos municípios e em muitas equipas, essa revisão faz em muito menos tempo, desde que haja calendários e desde que haja vontade, consegue-se fazer, e por isso tudo isso ajuda a que não tenhamos aqui tanto medo das revisões e das alterações como tínhamos no passado. É a minha convicção. Muito bem, temos agora o Frederico Reis, quer colocar uma questão, faz favor. Muito boa tarde e muito obrigado. Doutora Cristina Guimarães, eu julgo que este é um tema que já chegou a ser falado, se não estou em erro, no Congresso Nacional de Urbanismo, mas com o avançar das revisões, não sei se Matosinhos continuará a ser um caso único,
ou se um caso aqui um pouco híbrido, que eu gostaria de perceber a sua opinião sobre ele, como é que funcionará ou se está a funcionar em mais municípios. Matosinhos, portanto, criou ali uma solução híbrida no PDM já de terceira geração, em que temos sub-OPGs em solo rústico previstas que serão reclassificadas como solo urbano. Portanto, todos nós sabemos isto, não é? A lei dos solos faz-nos decidir agora entre solo urbano ou solo rústico. O solo urbanizável desaparece e estas sub-OPGs delimitadas desta forma parecem ter essa flexibilidade que referia, que permitir precisamente que isto não fique fechado durante um período tão alargado como o tal estigma das revisões. Por outro lado, surge uma dúvida como é que isto se operacionaliza, portanto, que terá que haver cada sub-OPG na prática a fazer esta reclassificação, que é um trabalho que em princípio estaria feito no plano, não é? Já não em forma de execução do plano. Qual é a sua visão sobre esta solução? Eu por acaso, eu agradeço que pegue no caso de Matosinhos, porque eu acompanhei muito de perto a revisão do PDM de Matosinhos. Eu não sei se há outros, este é o único que eu conheço não, com esta solução. Há outros que a questão de ser o OPGs e o OPGs é uma questão conceptual, mas o que interessa aqui é que este PDM, que foi, na altura acompanhei muito de perto com à época vice-presidente Eduardo Pinheiro, o atual secretário de Estado, foi o primeiro PDM de terceira geração que nos colocou de facto questões de peso. Matosinhos é um território muito urbano, conforme alguns saberão, mas que tinha bolsas dentro desse território muito urbano que não estavam urbanizadas. Eu quando falo de bolsas de 20 hectares, coisas dessa natureza, e por isso houve aqui muitas reuniões de concertação com a Câmara Municipal de Matosinhos para decidir quais é que eram as sub-OPGs que ficavam logo em solo urbano, com o compromisso do município de levar lá a infraestrutura no prazo, imaginemos, de 5 anos, e Matosinhos demonstrava, através do seu programa de execução e do seu plano de financiamento, ter contas muito fortes, muito robustas, não é? E depois havia outras bolsas que, nas várias reuniões que fomos tendo, percebemos que até fazia mais sentido que ficassem em rústico, apesar de estarem rodeadas do urbano. Porquê? Porque, por exemplo, uma delas que me recordo em particular era uma área que o município já sabia que ia destinar a um espaço verde. Que interesse é que havia em colocar aquilo em urbano? Só, até lembro, não, até acho que fui eu que referi isso, só se for para pagar ainda mais, já paga bastante pela expropriação, pelo facto de estar no miolo dentro do urbano, mas assim ainda pagaria mais. Por isso, aquele que fica em solo rústico, o OPG em solo rústico, terá obrigatoriamente de ser, para ser reclassificado como urbano, de elaborar um plano pormenor com efeitos registais, nos termos do artigo 72. É o que a lei diz, não há forma de escapar a essa norma. O que nós consideramos foi que haveria algumas SUOPGs ou OPGs que considerávamos deixar em solo urbano. Imagino, por exemplo, um miolo, e estou a ver ali a doutora Paula Silva, da CCDR Lisboa e Valdo Tejo, que depois também nos pode dizer se também foi esta a abordagem da CCDR Lisboa e Valdo Tejo. Desculpe lá ter apanhado assim de surpresa. Mas nós depois outras, imagino também uma zona de muitos hectares que agora está na berra, porque é de um empreendimento fantástico que Matosinhos está a fazer, que é o Fuse Valley. Na altura, a Câmara deu-nos certezas de que
que a urbanização ia acontecer, e por isso aquilo ficou logo em urbano para evitar o plano pormenor. Mas qual é a nossa segurança? É que é uma OPG que fica em solo urbano, mas que nos termos de referência dessa OPG, no PDM, no regulamento do PDM, diz a que ela se destina, que vai ser desenvolvida por uma ou mais unidades de execução, ou planos menores, normalmente optamos sempre por unidades de execução, vai ser pelo sistema de imposição administrativa ou pelo sistema de iniciativa dos particulares, que vai ser desenvolvida no prazo de 3 anos ou 4 anos, ou que vai ser, e que caso isso não suceda, que esse território reverte todo para solo rústico. Por isso, por essa via, nós conseguimos dar alguma margem de programação e de resposta aos legítimos anseios dos municípios, mas não comprometemos ou não pomos em risco o fim último de eliminar os espaços urbanizáveis. Por isso temos que olhar sempre para estas OPGs. Eu devo dizer que até no Porto, que eu era a presidente da comissão de acompanhamento, ainda não se chamava comissão consultiva, foi posta a hipótese de ter solo rústico, porque há território no Porto, nomeadamente na parte oriental do Porto, que tem características tão rústico como tem em Gondomar, no concelho vizinho. E só não ficou como solo rústico, porque por um lado o Porto, como sabem, não tem nem reserva ecológica nem reserva agrícola. E por outro lado, porque essa área do território do Porto tem regras mais restritivas que o solo rústico. Por isso, havia também a segurança que podia ficar em urbano, que ele nunca iria ter o fator de especulação que o solo urbanizável tem. Por isso, essa solução de OPGs ou sub-OPGs em solo rústico e em solo urbano foi utilizado em vários municípios. Talvez o primeiro tenha sido, por acaso eu acho que já com contornos muito diferentes e mais embrionários, já tinha sido em Espinho, mas logo em 2015, mas assim de uma forma mais desenvolvida foi em Matosinhos, mas depois foi replicado noutros territórios. Se me permitem só dar uma adenda a esta questão, é que efetivamente o planeamento, como todos sabemos, gera com hipóteses que podem acontecer ou não, e a gente tem que pôr isso no planeamento. Ora, aquilo que a nossa lei aponta um pouco é no sentido que se põe naquilo onde há uma certeza muito grande de fazer, e aquilo que é incerto. E, por exemplo, só a dar uma chega, nós em Sinfãs, já é de 2017, pusemos, e portanto noutro contexto que não tem a dinâmica urbanística que tem, mas havia a necessidade de, não era prever, de pôr a hipótese de haver novas áreas empresariais que poderiam vir a ser necessárias. E nós fizemos OPGs com delimitação simbólica, com círculos, apontados em solo rústico, onde se apontou, estas são as localizações preferenciais, ou para a expansão de uma zona empresarial, ou para criar uma nova zona empresarial. Isto passará a solo urbano no momento em que se tornar pertinente que ela é necessária. Nessa altura, o município entra em contacto com os proprietários da zona, no sentido de ver quem está interessado em avançar ou não, e em função disso é que se delimita concretamente a zona e com um plano pormenor, com efeitos cadastrais, ou no caso, se for possível, em continuidade até pelas novas normas, mas nesse momento, quando for necessário, é que se delimita concretamente qual é a área que vai ser reclassificada, porque só nessa altura é que a gente tem a certeza do que precisa e de saber quem é que vai alinhar do ponto de vista de proprietários com isso. Isto também tem o objetivo é de, ao ter uma localização genérica que pode variar um pouco, criar uma certa concorrência entre os proprietários daquela área, porque se a gente localiza exatamente onde vai ser, está a pôr na mão do proprietário, ele pode pedir o preço que entender, não é? E, portanto, temos feito isso e estamos a fazer isso noutros planos. Curiosamente, nos fizemos, Castelo de Paiva também tem isso, da região centro também fizemos. Curiosamente, neste momento, a Comissão de Coordenação está-nos a levantar alguns problemas e a dizer que as OPGs têm que ter um limite concreto, que nós estamos a contestar porque não tem, porque isto é gerir uma possibilidade, uma hipótese. Portanto, se ela não se concretizar, o solo está em rústico e em rústico continua. E, portanto, aliás, uma OPG destas nem precisa ter provavelmente aquele prazo de execução, porque não tem a pena de se classificar para rústico, porque rústico já ela está. E, portanto, parece-nos que é uma hipótese para gerirmos estas oportunidades. E as tais bolsas que a doutora Cristina falava,
tem também a ver com isso. Quer dizer, depende das dinâmicas que nós não conhecemos, se estas bolsas vão vir a ser precisas ou não. Se não forem, estão muito bem assim e continuam. E, portanto, depende também agora do grau de concretização do que já se pretende fazer, se elas ficam já em urbanas ou ficam em rústicas, e então podem ficar apontadas como as áreas de expansão preferencial um dia que seja preciso reclassificar solo. Porque isso é que é perfeito. Senão o planeamento passa a ser o solo urbano é o existente e acabou. Quer dizer, isto é planeamento, não é? Tínhamos mais aqui Raquel Machado, por favor. Olá, boa tarde a todos. A questão que eu coloco poderá não ser diretamente relacionada com planeamento, mas é algumas dúvidas que eu tenho do Decreto-Lei 82 de 2021, portanto, do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, nomeadamente do artigo 60 e do 61, que faz referência a conceitos, além do solo rústico, a questão dos aglomerados rurais, que não estão basados no PDE. Mais as artes, que, por sua vez, também ainda não existem, e enquanto não existem, recorremos à Carta de Periodicidade de Risco de Incêndio rural, portanto, que já foi aprovada agora há dias, mas que nos deixa em termos de avaliação, nomeadamente pela gestão urbanística, para saber se efetivamente é possível ou não é possível edificar naquelas áreas. Há alguns problemas. O que eu tenho visto é que, em termos de apreciação da gestão urbanística, o primeiro ponto a que recorrem é a COS, até que saiu agora uma nova, 2021, e depois recorrem à Carta de Periodicidade e, consoante isso, entra no 60 ou no 61, mas como estamos com essa indefinição tão grande, seja porque os PDMs não têm o solo rústico, como também não têm vazados os ditos aglomerados rurais, para todos os efeitos também são necessários, porque nós sabemos a integração disto, eu fico assim com um bocado de dúvidas como é que havemos de abordar a situação em concreto. Portanto, isto é bem uma questão, mas queria ouvir a sua opinião sobre este assunto e como é que deve ser tratado este 60 e 61, enquanto não tivermos efetivamente nos PDMs estas definições de solo rústico e devidamente desenhados aglomerados rurais. Pois, acho que um dos belíssimos argumentos para convencer a avançar para os PDMs de terceira geração é precisamente o sistema de gestão integrada de fogos rurais remeter para os novos conceitos de solo rústico e de solo rural de acordo com o RIT. E no outro dia estava a falar com um colega e estava-lhe a dizer, olha, mais um argumento, porque nós constatamos, como eu disse no início, que a grande forma de tornar este processo menos penoso para os municípios era transformar grande parte dos espaços urbanizáveis em aglomerados rurais. E vou confidenciar aqui uma coisa. Fomos muito generosos, está aqui o arquiteto Cangueiro, que é também a minha testemunha, fomos muito generosos em alguns casos na forma como aceitamos os aglomerados rurais, porque na minha perspectiva é melhor o bom do que o perfeito, não é? O ótimo é inimigo do bom. Ou seja, nós tivemos muitas situações em que delimitamos aglomerados rurais que não tinham aquelas características perfeitas de aglomerado rural de acordo com o PROT, porque percebemos que era a forma de permitir aos municípios ter território em solo rústico que lhes permitia edificar sem conseguindo escapar, digamos, entre aspas, na altura ao Decreto-Lei 124, que exclui a aplicação dos afastamentos ao solo urbano e aos aglomerados rurais. Eu, como o engenheiro Manuel Miranda disse, desde janeiro que não estou a exercer funções de diretora de serviços de ordenamento de território e nem tenho conhecimento quais têm sido as leituras atuais, mas no tempo em que estive, e acho que é juridicamente defensável, é que no aglomerado rural tínhamos tínhamos funções muito perto do solo urbano de baixa densidade. Se juntarmos a isso, como eu disse, alguma generosidade na delimitação de aglomerados rurais nestes PDMs de terceira geração, e se juntarmos a isso a alteração ao regime jurídico da urbanização e da edificação, colocando regras iguais para o destaca,
passa a dar resposta a praticamente todas as questões levantadas pelos municípios e consegue transformar muito solo urbano, urbanizável, em solo rural na categoria de aglomerado rural. Pois, mas outra situação é que, presentemente, o artigo 49 do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais tem uma norma específica em que prevê a gestão de combustíveis dentro de áreas edificadas, a regulamentar pelos municípios. Portanto, até mesmo em solo urbano, eu posso ter este problema. E também não sei os termos em que vão ser regulamentados, porque o próprio diploma dá a entender que isto será, se dá autonomia, discricionariedade ao município, em princípio, a não ser que haja um atendimento mais alargado, isso tem mesmo a ver com uma das normas, dá a entender que se calhar tem que se conter dentro dos parâmetros definidos pelo ICNF, mas poderá ser numa medida diferente do que está previsto para as restantes faixas de gestão combustíveis secundárias. Pronto. E quando eu referi a questão também do 60 e do 61, é que enquanto efetivamente não constar no plano nem o solo rústico, nem os aglomerados rurais, que tipo de apreciação é que nós podemos fazer numa pretensão de alguém que pretende edificar em solo rústico, quando nem sequer tem a referência do aglomerado rural? Portanto, a que é que eu me vou agarrar para interferir, por exemplo? Vai agarrar a que é interdito, não é? Porque não é compatível com o atual solo rural, a edificação, a não ser aquela que está prevista no decreto regulamentar. O decreto regulamentar diz o que é compatível. Para além disso, depois não tem os afastamentos. Os afastamentos, como o José Manuel Miranda disse e eu reiterei, acabam por inviabilizar, pelo menos na nossa região, grande parte das pretensões de edificar. Mas o próprio decreto regulamentar tem uma norma que diz o que é incompatível em solo rústico, só excetuando os aglomerados rurais. Pois. Obrigado. É porque este novo decreto agora é muito taxativo na questão dos afastamentos e da edificabilidade. Ou é proibida, por simplesmente, naquelas áreas, de momento, de risco de perigosidade elevada é muito elevada, e em todos os outros territórios, chamados territórios florestais, que são... Eu o que tenho posto nos PDMs é aquilo que a própria Câmara, no PDM, o município, põe como espaços florestais, se decidam ser florestais, ficam logo abrangidos. Fora desse, ainda há os territórios florestais de que fala o decreto, que são os matos, os incultos, etc. Tudo isso. Nesses, agora aquilo é muito clarinho. O afastamento é 50 metros. Exceções, não há regras de exceção. Exceções vão à reunião da comissão, são apreciadas e são aprovadas e penso que tem que ter parecer favorável do ICNF. Ou seja, é um procedimento, não há regras como havia até agora. Neste caso pode ser 10 metros, pode ser 20, isso acabou. E, portanto, não havendo aglomerados rurais, enquanto não houver, a minha opinião é que ou é 50 metros onde puder ser, ou não há construção, ou onde puder ser, tem que cumprir 50 metros. Não há outra alternativa, não é? Não havendo aglomerados rurais, não tem onde não cumprir, não é? Estava agora para falar o Luís Pereira. E depois o Sr. Presidente da APU também já disse que queria intervir. Sim, sim. Mas está a seguir, está a seguir. Luís Pereira. Está sem som. Não estamos a ouvir, Luís Pereira. O microfone já está ligado, mas não estamos a ouvir. Não estamos a ouvir, Luís Pereira. Sugiro, se concordar, passo ao seguinte e logo depois de falar o José António, tentamos outra vez, está bem? Portanto, seguidamente José António Lameiras. Muito obrigado. Muito obrigado, Cristina Guimarães, pela excelente intervenção. Eu acompanhei muito todo este processo, ou a Cristina acompanhou muito todo este processo que nós tivemos aqui na elaboração dos planos de diretores municipais. Eu agradeço desde já toda a ajuda enorme que deu sempre, pelo menos às equipas com que eu trabalho. Mantivemos sempre alguma coerência na nossa forma de ver o ordenamento do território
temos formas idênticas de olhar para ele e, portanto, eu estou bastante à vontade para dizer aquilo que vou dizer. Não é propriamente uma questão, são apenas duas afirmações que me parecem importantes. A primeira tem a ver com uma discussão de há pouco, nomeadamente à reclassificação de solo. E há a possibilidade de nós, nas plantas de ordenamento, identificarmos as áreas preferenciais para essa reclassificação. A Cristina referiu, e bem, que essa indicação tem sempre um perigo. E o perigo é a subida excessiva do valor do solo. E essa subida, esse acréscimo do valor do solo pode pôr em causa depois aquilo que se pretende na reclassificação propriamente dita. Eu aconselho, e é aquilo que eu tenho feito, em vez de delimitarmos as áreas em solo rústico para as quais prevemos a sua integração em solo urbano, que essa indicação não seja espacializada ou a sua espacialização seja feita regulamentarmente. Quais são as áreas que não podem ser reclassificadas pela negativa? Quais são as áreas preferenciais a reclassificar? Por exemplo, uma medida que me parece evidente é, se elas se destinarem à habitação, estarem na continuidade de áreas habitacionais ou estarem na continuidade dos perímetros urbanos e, portanto, não darem origem à criação de novos aglomerados. E depois, inclusivamente, essa própria reclassificação deve também refletir um pouco aquilo que é a estratégia do município relativamente a essas áreas de expansão, entre aspas. Nomeadamente, se devemos dar, por exemplo, normalmente nos planos onde eu participo, na reclassificação de solo, o peso da habitação é sempre muito pequeno, portanto, não pode ser a habitação o pretexto para a reclassificação. Uma vez que aquilo que nós pretendemos, sobretudo com estes planos diretores municipais, é consolidar, é densificar, é colmatar. E temos enormes espaços vazios nos nossos perímetros urbanos. A ideia que eu tenho é que não há uma diminuição de perímetros urbanos. E não é só na região norte, em todas as regiões. Eu trabalho nas 5 regiões aqui do continente. E nos planos que tenho não há uma diminuição. Pode haver, por vezes, uma pequenina 3%, 5%, mas não é significativa. Também os aumentos não são significativos, mas não há uma diminuição dos perímetros urbanos. Há uma procura de manter como urbano aquilo que já o era. Aqui é uma intenção, muitas vezes até política, não é? E, portanto, o que nós temos nos nossos planos é que priorizar a comatação, priorizar a consolidação, priorizar a densificação. Isso é fundamental. E temos que ter um plano que tenha uma estratégia para esse fim. Essa era uma primeira observação. A segunda observação, desculpa lá, Manuel Miranda, estou a ultrapassar um bocadinho o minuto e meio que tinhas dado, mas também, como o Luís Pereira estava depois de mim e tu deste a palavra antes de mim, eu acho que posso utilizar um bocadinho Não, ele já estava primeiro e eu vou depois. Está bem, pronto. A segunda questão é só esta questão dos aglomerados rurais. Eu tenho um conceito de aglomerado rural, eu costumo dizer que o aglomerado rural é aquele onde a vaca tem prioridade sobre o homem. Isto é uma brincadeira minha, porque passou-se um pouco em Esposende, quando nós pela primeira vez falámos em aglomerados rurais. Nós, as equipas com que eu trabalho, foi em Esposende, ainda não havia a figura do aglomerado rural no REGIT e no decreto regulamentar, ela só surgiu depois. Portanto, o aglomerado rural diferencia-se, por exemplo, das áreas urbanas de baixa densidade, porque enquanto estas são uma parte de um perímetro urbano, são uma parte do aglomerado, o aglomerado rural, por si só, é um aglomerado. Portanto, se é um aglomerado, tem que ter algumas funções que que instituem essa característica de aglomerado, não é? Tem que ter, neste caso, rural. O rural tem muito a ver com as morfotipologias, tem muito a ver com o valor patrimonial, tem muito a ver, sobretudo, com a atividade, com a atividade habitacional mais ligada ao campo, mais ligada ao solo rústico, não é? Portanto, eu acho que vale a pena. Não pode o aglomerado rural servir, como está a servir muitas vezes, de refúgio de aglomerados urbanos que não estão infraestruturados. Era só isto, está bem? Antes de dar a palavra ao Luís Pereira, pedia só esta questão, só para dar uma chega, esta questão que se pôs. Efetivamente, sempre que o plano tem alguma determinação, por genérica que seja,
de uma área preferencial, obviamente que isso vai ter reflexo nos preços. Mas também se eu não tiver, porque 2 terrenos iguais, um que está contíguo ao perímetro urbano de Lisboa e outro que está contíguo ao perímetro urbano de Freixo Espada à Cinta, obviamente que o de Lisboa vale mais do que o de Freixo Espada à Cinta, mesmo que os terrenos sejam iguais. E que as pessoas, o mercado funciona. Eu, se tiver terrenos na proximidade daquilo que, logicamente, mesmo que o plano não diga nada, há de ser a expansão urbana um dia que ela seja precisa, estes terrenos, em termos de livre mercado, vão ter um valor superior a outros que estão no meio do monte. A questão que eu acho que se pode ultrapassar ou pelo menos diminuir esses efeitos especulativos, é que essas áreas, e aí é importante ficarem rústicas, é que elas ficam com a possibilidade de um aproveitamento urbanístico, mas aí o procedimento tem que ser este. Um dia que ele seja preciso, ou os proprietários se mobilizam, eventualmente dinamizados pelo município, para urbanizarem, então intervêm e investem. Se o não fizerem, então, como o solo é rústico e eles recusaram uma oportunidade que lhes foi dada, têm que ser expropriados como o solo rústico. Não pode ser, porque aqui, quer dizer, para já não é urbano classificado pelo plano. Depois, o plano aponta como uma preferência expandir para ali, mas se eles não aproveitam essa oportunidade que o plano lhes dá, então o município pode avançar para uma expropriação e tem que ser pelo preço de solo rústico. Não se pode invocar de que o plano previa que podia ser, daí ser expropriado como... E reparem, a lei de base na questão da avaliação do solo aponta claramente para isto. O que temos aqui em contradição é a linha C do artigo 27 do Código de Expropriações, que eu acho, para adaptar o Código de Expropriações à lei de bases, bastava eliminar essa linha C, que é que diz que também é solo para construção aquilo que está previsto nos planos para urbanizar ou para edificar. E aí agora discute-se se uma coisa que está em solo rústico para uma hipotética expansão urbana que pode acontecer ou não, até se pode discutir se isto é previsto no plano para construção ou não. Mas pronto, mas isso são outras questões, era só para apontar este aspecto que isto depois também se liga com a maneira de proceder, não é? Luís Pereira, vamos ver se temos som. Mas só agora deixe-me também acrescentar aqui nós também temos consciência, sempre tivemos consciência que o fato de se delimitar o OPG já com a indicação de que, mesmo estando em solo rústico, que iriam seriam estratégicas, nomeadamente para futuras áreas de espaços económicos, que criava aqui um fator de distorção, não é? Claro. E por isso também fomos caminhando em relação a outras soluções. Aliás, também aproveitando estarem presentes aqui tantas equipas que trabalharam com a Região Norte, muitas das soluções que inicialmente estavam presas ao OPGs de solo urbano passaram a estar regulamentadas no PDM como forma de prever a sua programação de forma sistemática, não é? Para evitar a execução sistemática. Por isso, tudo isto é porque leva-me ao início desta conversa. Nunca há uma solução única e há sempre que ter aqui muito bom senso e muita ponderação no peso dos vários fatores, porque se por um lado queremos avançar e queremos concretizar o processo e para isso temos que ter alguma flexibilidade, por outro lado temos que ter rigor com a aplicação dos conceitos que estão na lei e também subscrevo naturalmente o que disse o Engenheiro Lameiras, António Lameiras, no que se refere à figura do aglomerado rural. Nós não vamos para um aglomerado rural como uma área de expansão de um perímetro urbano, isso seria uma coisa completamente absurda, seria tornear os conceitos legais, mas já para nós, por exemplo, pensando em Castelo de Paiva, fez sentido que alguns aglomerados rurais que tinham 6 casas, mas tinham um fator identitário fortíssimo, claro, e que o município queria classificar como aglomerado rural, que assim ficaram, daí que eu tenha dito que fomos generosos na leitura que fizemos, mas é esta necessidade de ter muito trabalho envolvido com as equipas, com quem nós aprendemos muito, com os autarcas que também nos ensinaram muita coisa e com as entidades, porque não há uma coisa que resulta óbvia da legislação e que está em permanente evolução.
Finalmente, Luís Pereira, consegue, vamos ver se tem som. Continuamos a não ouvir. Se quiser pôr por escrito. Ora bem, de momento não temos mais ninguém. Eu pegaria, a ver se aparece mais alguém. Desculpa, temos a Ana Roxo com a mão no ar. Desculpa? A Ana Roxo tem a mão no ar. Está bem, eu estou a ver pelo chat. Então, Ana Roxo, faz favor. Então, boa tarde. Olá, boa tarde. Muito obrigado por esta sessão. Eu vou já pedir desculpa porque já me ouviu a colocar esta questão, porque eu aproveito sempre todos os fóruns para repetir uma preocupação ou uma dúvida que tenho, ou diria mais até uma inquietação que tenho nesta nossa narrativa do ordenamento do território. E no fundo, isto é, não sei se é uma preocupação, mas também uma dúvida. Eu gostava de ouvir a opinião da doutora Cristina Guimarães e da experiência da CCDR do Norte relativamente a esta questão, que é a ausência total no nosso discurso da figura do plano de urbanização. Nós, basicamente, estamos aqui há 1h30 e falamos em PDM e em plano de pormenor com efeitos registais, que é o que agora, de facto, a lei consagra como instrumentos de ordenamento e gestão do território. Sabemos o que é um plano de urbanização, para que serve, mas de facto ele saiu completamente do universo de preocupações, enfim, desta geração, já, infelizmente, de muitas gerações já, que têm vindo a desenvolver, enfim, reflexão, trabalho, legislação, etc., em termos de instrumentos de gestão territorial. Portanto, queria um bocadinho perceber qual é a experiência da CCDR do Norte, qual é se esta questão se tem colocado e como é que vê a hipótese de isto, de alguma forma, termos aqui um instrumento que na minha opinião, tem um enorme potencial e é fundamental para a estruturação das nossas cidades. Era um bocadinho isto, pôr-lhe a questão e ouvir as questões, enfim, respostas ou não respostas, ou também as experiências que daqui decorram. Em primeiro lugar, eu tenho que ressalvar novamente que eu não estou a falar em nome da Comissão Norte, porque neste momento, quanto-me exercer funções na Câmara de Porto. Mas também devo dizer que esta apresentação se debruçou muito sobre os PDMs, porque visava tratar os critérios operativos dos novos perímetros, e eles são feitos ao nível do PDM, ou é um instrumento por excelência que o faz. Também falei do plano pormenor com efeitos registais, porque no futuro é esse o plano que está previsto para ser feita a reclassificação de solo rústico em solo urbano, e aqui numa perspectiva de que eles têm que se tornar ágeis. Naturalmente que o plano de urbanização tem e terá sempre o seu papel, e um papel muito, muito importante. Temos inclusive municípios que fizeram a gestão dos seus territórios durante anos com base em planos gerais de urbanização, em planos de urbanização. Temos o exemplo muito recente aqui na região norte, que o engenheiro Lameiras acompanhou, do plano de urbanização de Vila Real, que julgo que já está em vigor, não tenho a certeza, corrijam-me se... Já está em vigor. Pronto, por isso não é de tirar qualquer prestígio ao plano de urbanização. E também dizer que nestes procedimentos de revisão dos PDMs nós temos de olhar para os planos de urbanização. Necessariamente, que é uma das vantagens de se optar por uma revisão em vez de um procedimento de revisão e não de alteração, é que nós vamos olhar para os planos vigentes no território para todos, e muitos deles já estavam ultrapassados, outros não estavam e tiveram que se adaptar também eles a estas novas regras.
O que eu acho que era muito importante investir, e que era mesmo que houvesse aqui, é que todos os instrumentos de planeamento não fossem instrumentos que sejam uma fatalidade, que demorem anos a ser feitos, e eu acho que essa responsabilidade se reparte muito por duas administrações, a central e a local. Eu não acho que seja a culpa só das entidades da administração central, nem acho que seja só da administração local. Eu acho que a administração central sistematicamente culpa a local e a local culpa a central, porque a administração central é que o papel das comissões, na minha opinião, é fundamental, porque tem que haver disciplina na concertação de todos os interesses que as entidades da administração central têm que obrigatoriamente concertar. E por isso é que se chamam comissões de coordenação, como costumo dizer. Mas a administração local também deixa muitas vezes cair e deixa parar, como a Germinal Miranda, antes desta sessão estávamos aqui a conversar, ficam parados, não é? E depois é muito fácil deitar as culpas uns para os outros, mas é fundamental. Todos estes instrumentos têm o seu papel, e o plano de urbanização não está secundarizado em relação ao PDM quanto mais estratégico o PDM seja, mais razão e mais protagonismo o plano de urbanização terá. E o plano de urbanização não se confunde com os planos pormenores de efeitos registais, porque esses visam obrigar um contrato de urbanização que assegura que a urbanização vai acontecer. É a razão porque o legislador pôs lá planos pormenores com efeitos registais, porque só esses é que permitem, por um lado, a transformação fundiária, e por outro lado o contrato de urbanização que agarra todos os proprietários, e só esse é que vão garantir que de facto aquilo que era solo rústico se transforma em solo urbano. Aliás, ele só se transforma em solo urbano depois de executado o plano de pormenor. Através de um plano de urbanização não se conseguia fazer isso. Por isso, o plano de pormenor aparece aqui com este protagonismo como meio de reclassificação, mas não retira o protagonismo ao plano de urbanização, na minha opinião, enquanto instrumento que tenha objetivos e escala diferente. Doutora Cristina, o Luís Pereira conseguiu pôr a questão, que no fundo nos aglomerados rurais, a regulamentação do regime de uso do solo que garanta a sua qualificação não permite a modelação do destaque, é necessária a alteração da lei. Eu penso que não, mas a doutora Cristina é que é jurista. O que eu disse nesta exposição foi que sistematicamente os municípios que estavam em revisão, quando estavam a delimitar os aglomerados rurais, identificavam um enorme constrangimento, que era as regras do destaque que constam do artigo 7º e 8º do RJOE, são diferentes consoante estamos em solo urbano ou estamos em solo rústico, sendo que as regras que se aplicam ao destaque em solo rústico, logo aos aglomerados rurais, exigem que o respeito pela unidade mínima de cultura, o que significa que em aglomerado rural é quase impossível fazer um destaque. Já há mais de um ano foi feita uma proposta que eu sei que chegou a ser partilhada com a senhora Diretora-Geral do Território, no sentido de haver uma alteração ao RJOE que fizesse aplicar nos aglomerados rurais as mesmas regras do destaque que se aplicam no solo urbano. Era uma intervenção legislativa cirúrgica, era dizer... aplicam-se no solo urbano e aglomerados rurais as seguintes regras. E por isso, neste momento, nos aglomerados rurais, o destaque é quase impossível, porque as regras do destaque é solo rústico e aglomerados rurais são solo rústico, é muito difícil, pelo menos no caso da região norte, porque claro que os nossos aglomerados rurais são sempre aglomerados com uma dimensão relativamente pequena, e a unidade mínima de cultura é uma área muito significativa. Não sei se lhe respondi ou se...
Bom, a questão que surge é que quando foi feito e instituiu esta à altura e nunca foi atualizado. Bom, pois a questão que o Luís Pereira punha era, mas penso que é impossível a regulação ultrapassar essa regra de que a parcela remanescente tem que ter a dimensão, pelo menos da unidade mínima de cultivo. Penso que não havia problematização municipal ultrapassar isto. Não, eu não vejo como, porque um regulamento administrativo não pode afastar uma lei, mas, como digo, era uma intervenção legislativa cirúrgica, e por isso eu acho que os municípios, mais uma vez também tenho dito isto ao longo de uma década, os municípios têm assento na Comissão Nacional de Território. Têm a possibilidade de apresentar as suas preocupações, de as discutir com as entidades da administração central, e têm a possibilidade, nomeadamente, de apresentar propostas de alteração legislativas, que normalmente, indo pela Associação Nacional de Municípios, não têm qualquer viabilidade, todos sabemos isso, ou têm pouca viabilidade, mas se forem apresentados enquanto membros da Comissão Nacional de Território, podem ter toda a viabilidade, desde que as outras entidades também concordem, e não vejo por que não concordar com uma alteração desta natureza. Acho que o nosso anfitrião desapareceu. Tenho a impressão que o Manuel Miranda fugiu. Eu vou substituí-lo para já, portanto não sei. Já cá estou. Pronto. Okay. Não caiu, mas voltou a entrar. Bom, eu penso que também estávamos na altura, é hora de encerrarmos. Antes de agradecer à doutora Cristina Guimarães e a todos os participantes também, dava aqui uma deixa de provocação sobre a questão que a Ana Rocha pôs dos planos de urbanização. Eu acho a grande reforma legislativa, se quisermos, depois desta onda, desta adequação dos PDMs à nova lei, é a lei passar a dizer que a edificabilidade só pode ser regida diretamente pelo PDM no solo rústico e em áreas de pequena densidade e aglomerados de pequena complexidade. E com uma regra muito simples, na minha opinião, é dizer assim, só pode ser gerido diretamente pelo PDM sítios onde a edificabilidade não ultrapassa os 2 pisos e 0,5, por exemplo. Todas as outras áreas, dá-se um tempo suficiente, têm que ser regidas pelo menos por PU ou PP. Porque efetivamente é um erro e pagamos um preço muito grande pelo facto de estarmos a gerir o território urbano com PDMs. Mesmo em Lisboa e no Porto, que tem PDMs que são quase PUs. São maus PUs do ponto de vista, e para gerir o PDM não pode servir para gerir o território urbano. A gestão do território tem que ter a gestão da forma, não é meramente de funções. E portanto eu penso que isto seria, é uma deixa que deixo à discussão, e eventualmente daqui a uns tempos, daqui a uns dias poderemos ter isto também como... Manel, deixa-me só acrescentar um pequeno comentário. Esta questão é uma questão que persiste desde o Duarte Pacheco. Exatamente, há 80 anos. Exatamente, desde 80 anos que a legislação diz que as sedes do Conselho e as áreas turísticas devem ter planos de urbanização. A nova legislação volta a pregar esta moral. Devem ter. Não é pregação de moral, cria-se uma regra. Quem quiser ter cidade tem que ter plano de urbanização, geri-la com plano de urbanização. E, portanto, o PDM só devia limitar o solo rústico e urbano e gerir a edificabilidade naquilo que é simples. E, portanto, o resto, querem de cidade, façam planos de urbanização, pelo menos, ou planos pormenor. Mas pronto, fica a deixa, a provocação para uma futura discussão. Quero agradecer, em primeiro lugar, obviamente, à doutora Cristina Guimarães pelo brilhantismo das suas intervenções e a disponibilidade. Agradecer também a todos os presentes, mais ativos, menos ativos, pela participação, e tornaram, acho que, extremamente interessante este debate, e convidá-los desde já, obviamente, a que dentro de um mês teremos, na última quinta-feira do mês de abril, teremos também um novo debate que oportunamente será divulgado o tema, e a mecânica de funcionamento vai ser exatamente igual a esta. Muito obrigado a todos, muito boa noite.